Flash usa sua super velocidade para voltar no tempo, mas acaba criando uma nova realidade sem super-heróis e que está prestes a ser invadida por um inimigo insano vindo de Krypton. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-RET. Hoje nós recapitularemos a história do filme The Flash de 2023, então preparem-se, é hora do recap! Em uma lanchonete de Central City, Barry Allen, também conhecido como super-herói The Flash, aguarda pelo café da manhã. Enquanto espera, ele recebe uma ligação de Alfred, o mordomo de Batman, pedindo sua ajuda em Gotham City. Mesmo com pouca reserva energética, Barry rapidamente veste o seu traje e parte em velocidade sônica para atender ao chamado. Ao chegar em Gotham, Flash para em frente a um hospital, onde o chão começa a desabar. Longe dali, Batman desce de sua nave com uma moto e entra em contato com Barry para explicar o que aconteceu. O filho do chefe do crime, Falcone, roubou um vírus mortal no laboratório subterrâneo desse mesmo hospital e está prestes a fugir da cidade. Então, Batman deixa Flash encarregado de salvar os pacientes do hospital, enquanto ele parte em busca do bandido e do vírus. Barry aceita a missão e o Homem-Morcego inicia sua perseguição ao filho de Falcone. Nas estradas de Gotham, Batman se aproxima cada vez mais dos seus alvos e dispara uma corrente de espinhos para deter os bandidos. No entanto, o motorista consegue desviar da armadilha e seus colegas sacam suas armas para deter o herói. Enquanto isso, Flash ajuda os pacientes do hospital, porém ele está cada vez mais sem energia, por não ter tomado o café da manhã. Para piorar, a ala leste do hospital começa a desabar e bem no topo fica o berçário com dezenas de bebês lá dentro. Finalmente o hospital desaba e os bebês são lançados para fora, junto com a enfermeira e um cãozinho terapeuta. Uma tragédia está para acontecer, mas Barry usa suas últimas energias e sobe pelos destroços do prédio para alcançar os bebês. O tempo se move lentamente para o herói, que tenta bolar um plano em que possa salvar a todos. Depois de pensar um pouco, ele vai até uma máquina de doces que caiu do prédio, recarrega suas energias e logo em seguida enfileira os bebês em pleno ar. Depois disso, Flash pega uma maca e coloca os bebês, um a um, em segurança acima dela, junto com o cãozinho. Por fim, falta a enfermeira, que o herói também a pega antes de cair no chão e leva todos em segurança para longe dos destroços. Graças à sua velocidade e inteligência, Flash salvou o dia, porém ainda falta capturar os bandidos que causaram tudo isso. Ao mesmo tempo, Batman continua a persegui-los implacavelmente, até que um dos criminosos atira em um caminhão que capota e explode na frente do Homem-Morcego. Mesmo assim, o preparo de Batman é maior que o dos bandidos, e ele salta em meio às chamas e ativa suas asas planadoras. Em seguida, ele dispara o seu bate-gancho contra o carro dos criminosos, mas ainda assim não pretende deixá-los fugir. Então, um dos criminosos se cansa da persistência do herói e saca sua arma, porém Batman não está em seu campo de visão. De repente, o herói surge em cima do carro, joga o demente pra fora e entra pra capturar o filho de Falcone. Ao ver Batman, o motorista não pensa duas vezes e salta do carro, deixando-o seguir sem controle. Por causa disso, o veículo parte pra fora da ponte e está prestes a cair em alto mar, mas o herói dispara o seu gancho e consegue se segurar junto ao criminoso. Mesmo assim, a situação piora quando a mala com o vírus se abre e caso ela caia na água, metade da população de Gotham será eliminada. Tudo parece estar perdido até que um laço dourado agarra o braço do herói, que logo reconhece a quem ele pertence, a Mulher Maravilha. Ela puxa os dois em segurança e logo em seguida, Flash aparece, apesar de um pouco atrasado. Graças ao trabalho em equipe, Gotham está a salva e Barry se despede dos heróis para retornar à lanchonete, bem a tempo de pegar o seu café da manhã. No entanto, toda a confusão em Gotham o fez chegar atrasado em seu trabalho no laboratório e por pouco ele não é demitido. Horas depois, Barry encerra o seu turno e, para sua surpresa, encontra uma amiga da faculdade, a jornalista Iris West. Os dois relembram sobre o passado, até que o assunto muda para a prisão do pai de Barry, Henry. A jornalista deseja saber mais sobre o caso, e Barry diz ter certeza de que Henry foi injustamente acusado pela morte de sua mãe Nora. Depois da conversa, Barry volta para casa e encontra um envelope com um pendrive de Bruce Wayne. Dentro dele está a gravação
da câmera do mercado, que serviria para comprovar o álibi de Henry no dia em que a esposa faleceu. Infelizmente, ela não serve como prova para atestar a sua inocência, pois seu rosto não é mostrado pela câmera. Barry liga para dar a notícia ao seu pai, que tenta acalmá-lo, mas seu filho vai até a antiga casa da família e relembra o fatídico dia. Parecia mais uma manhã feliz na infância de Barry, quando sua mãe ia fazer macarronada com molho de tomate. O problema é que ela esqueceu de comprar uma lata extra de molho e pede ao marido para pegar outra no mercado. Infelizmente, quando Henry retorna, ele encontra sua esposa gravemente ferida com uma faca, enquanto Barry vê tudo e fica sem reação. Depois dessa triste lembrança, Flash começa a correr para longe dali, mas sua velocidade fica fora de controle, ao ponto de atravessar as barreiras do tempo. Assustado, Barry tenta parar, porém ele percebe que está dentro de uma cromosfera e ao redor estão espalhados os acontecimentos do dia anterior. Flash logo entende que graças à sua velocidade, ele fez o impossível e conseguiu voltar no tempo. Pouco depois ele chama Bruce para conversar e diz que talvez seja capaz de salvar os seus pais, se voltar até o dia da tragédia. Entretanto, Bruce alerta que mexer no tempo pode gerar consequências inimagináveis. Enquanto reflete sobre o assunto no caminho, Barry encontra Iris novamente e a convida para o seu apartamento. No entanto, sua mente só consegue pensar na possibilidade de salvar a sua mãe. Ele conversa sobre isso com Iris e mostra para ela a gravação no mercado. Nesse instante, Barry percebe que toda a tragédia aconteceu porque sua mãe esqueceu de comprar o molho de tomate extra. Logo, se ele mudar esse pequeno evento, as consequências na linha do tempo não serão tão graves. Então, depois de se despedir de Iris, Barry viaja no tempo até o dia em que sua mãe foi ao mercado e coloca o molho de tomate extra em seu carrinho de compras. Depois disso, Barry retorna à cronosfera e percebe que os eventos temporais ao seu redor mudaram. Porém, de repente, surge um ser misterioso, que assim como Flash, também possui o poder de super velocidade. Ele então parte para atacar o herói, que é lançado para fora da esfera e de volta ao mundo real. Depois de se recompor, Flash vê a entidade sumir dentro do portal do tempo e percebe que está em frente à sua antiga casa. Ele decide comprovar se a mudança no passado deu certo e fica feliz ao saber que sua mãe está viva. Enfim, Barry conseguiu a vida que sempre sonhou. Porém, tudo se torna um pesadelo quando ele vê da janela uma versão mais jovem de si mesmo, prestes a entrar na casa. Desesperado, ele impede o seu outro eu de entrar e o leva escondido para dentro do quarto. O Barry mais jovem fica confuso, mas sua versão mais velha explica que devido ao golpe que recebeu do ser misterioso, ele voltou anos antes do seu tempo original. Por fim, ele ainda diz que mexeu com a linha temporal e que, como Bruce previu, esse ato bagunçou completamente o espaço e o tempo. Para não causar mais danos, Barry adulto decide ir embora, porém uma tempestade se inicia e ele pergunta ao seu outro eu que dia eles estão. É revelado que Barry não só está no passado, mas que foi parar no exato dia em que foi atingido por um raio e ganhou os seus poderes. Para piorar, se esse evento não se repetir, ele pode perder a sua super velocidade e, por consequência, ficará preso para sempre nessa linha temporal. Sem outra escolha, ele leva o seu outro eu até o laboratório onde tudo aconteceu. Os dois conseguem invadir o local e chegam até a sala do acidente, porém o jovem Barry acha isso muito arriscado e se recusa a passar por esse experimento. Os dois discutem, mas como era previsto, o raio atravessa o laboratório, só que dessa vez, os dois Barry são atingidos por ele. Felizmente, a versão mais jovem ganha os poderes, e agora os dois precisam fugir dali o quanto antes. O Barry adulto carrega sua versão jovem nos braços e se prepara para atravessar as paredes, usando a capacidade de vibrar suas moléculas. No entanto, ele não consegue fazer isso, e logo percebe que perdeu seus poderes. Mesmo assim, os dois conseguem fugir do laboratório e vão até o apartamento de Barry. Lá, a versão mais velha conclui que o raio transferiu seus poderes para o seu
seu eu mais jovem e que precisa dar um jeito de reverter isso. No entanto, o jovem Barry fica empolgado ao descobrir suas novas habilidades e decide fazer um teste correndo em alta velocidade por Central City. Ele consegue correr sem grandes dificuldades, mas logo descobre que a super velocidade causa fricção em suas roupas, que começam a pegar fogo. Desesperado, Barry tenta parar no meio da estrada, mas o fogo em suas roupas, somada aos raios que produz com atrito, geram fortes descargas de energia. Por causa disso, o jovem destrói postes, causa batidas de carro e ainda fica totalmente sem roupa no meio da cidade. Felizmente, ele consegue fugir dali e retorna ao seu apartamento. Lá, Barry adulto tenta ensinar como usar os poderes, mas o jovem apenas quer comer, devido ao seu metabolismo acelerado, e segundos depois, cai em sono profundo por causa do esforço. Na manhã seguinte, os dois se reúnem em um campo escondido para iniciar os treinamentos. O Barry mais velho também empresta o seu traje de Flash, que fica guardado em seu anel. Com tudo pronto, os dois decidem iniciar o treino, com o objetivo de levar o Barry adulto até o tempo original. No entanto, eles notam que as pessoas ao redor estão agindo de maneira estranha. Os dois vão investigar e descobrem que o planeta está sendo invadido por Zod, o alienígena de Krypton, o planeta de Superman. Barry explica que em sua linha do tempo, o vilão foi detido pelo Homem de Aço e que eles precisam achá-lo o quanto antes. Infelizmente, Barry não encontra nada sobre o Superman ou a Liga da Justiça nessa realidade. Ele então deduz que ao mudar o passado, acabou criando uma realidade onde heróis meta-humanos não existem. Por sorte, ainda existe um super-herói nessa linha do tempo, o Batman. Os dois Barry partem para a mansão Wayne e encontram um local aparentemente abandonado. Mesmo assim, eles entram na casa e investigam a cozinha, mas não há ninguém por perto. Sem que eles percebam, um sujeito barbudo e grisalho chega furtivamente no local e parte para atacar os dois. Sem os seus poderes, o Barry adulto torna-se um alvo fácil e é derrubado pelo tal sujeito. Porém, quando salta para atacar o Barry mais jovem, ele apenas desvia com sua velocidade e o barbudo se choca com tudo em uma mesa. A luta acaba e os dois Barrys perguntam quem é o homem misterioso, que revela ser Bruce Wayne, o Batman. É revelado que ao mudar a linha temporal, Barry não só alterou os eventos, mas também o momento em que eles ocorreram, resultando em um Bruce Wayne mais velho nessa realidade. Apesar disso, Barry pede ajuda ao Batman para combater Zod e fazer tudo voltar ao normal, mas ele se recusa, pois se aposentou do combate ao crime. Bruce então se retira e Barry decide ir até a Batcaverna em busca de uma solução. Lá eles encontram os computadores ainda em funcionamento, bem como o lendário Batmóvel. Barry então busca pelo paradeiro do Superman, mas não há notícias sobre ele em parte alguma. Sem outra alternativa, Barry pede ajuda a Bruce para consertar o seu erro e salvar o mundo. Mesmo relutante, ele decide ajudar o garoto. Ele entrega um arquivo confidencial sobre um ser poderoso vindo do espaço e que está preso em uma base secreta na Sibéria. Barry deduz que seja o Superman e decide ir até lá com sua outra versão. Antes disso, Bruce aparece diante deles, vestindo mais uma vez a capa e o capuz, e oferece uma carona com seu jato. Horas depois, eles chegam na Sibéria e encontram a base secreta. Os dois Barrys descem até o laboratório, porém o mais jovem derruba uma pá e chama a atenção dos cientistas. Por causa desse erro, o exército local é acionado e eles atiram contra os invasores. O Barry mais jovem aciona os seus poderes e consegue desviar das balas, mas ainda assim, eles são cercados por vários soldados. Por sorte, acima deles está o Cavaleiro das Trevas, que desce com sua capa para ajudar os Barrys. Ao ver o Homem-Morcego, os soldados disparam suas armas, porém Batman se protege com sua capa e contra-ataca usando os batarangues. Ainda restam dois soldados e o herói usa o seu gancho para puxar um deles e atacá-lo com um chute giratório. O segundo soldado tenta enfrentar Batman em uma luta corpo a corpo, mas recebe uma sequência de socos e é arremessado para longe. A luta acabou, no entanto, o alarme do laboratório foi acionado. Sem tempo a perder, o trio parte para o local onde
onde o Superman está preso, em uma espécie de cela pendurada por correntes. Ao entrar, eles não encontram um homem de aço, e sim uma jovem muito enfraquecida. Mesmo assim, o Barry adulto decide levá-la, e o grupo parte em direção à saída. No caminho, um dos cientistas aparece e aponta a arma para os três, porém o jovem Barry dá fim nele sem dificuldades. Infelizmente, ele se distrai por um segundo e não percebe quando mais soldados aparecem e acertam um tiro em sua perna. Batman imediatamente corre para protegê-lo com sua capa e logo depois arremessa uma granada de gás para atrapalhar a visão dos soldados. O grupo é forçado a voltar ao local da cela e descem por um túnel abaixo dela. Ao chegarem no fundo, eles encontram a saída bloqueada por uma grade e Batman usa o seu maçarico para abri-la. Segundos depois, mais soldados aparecem e começam a atirar nas correntes para derrubar a jaula em cima dos invasores. No último minuto, Batman consegue abrir a grade e todos descem pelo buraco antes de serem esmagados. Ao final do túnel, eles encontram um enorme foguete e um elevador desativado. O Homem-Morcego manda todos subirem no elevador e coloca um detonador embaixo para que eles possam subir com a força da explosão. O plano funciona e eles chegam até o topo da base secreta, mas logo são cercados por mais soldados armados. Parece não haver chance dos heróis escaparem, só que o dia amanheceu e os raios solares começam a ser absorvidos pelo corpo da jovem prisioneira. De repente, ela recupera suas forças e, assim como Superman, se torna capaz de voar e lutar com força sobre-humana. Rapidamente, a jovem finaliza todos os soldados com facilidade e salva o grupo, porém ela logo cai desmaiada devido ao esforço. Depois disso, Batman leva todos de volta para sua mansão para cuidarem dos seus ferimentos. Enquanto isso, os dois Barrys veem a jovem inconsciente e se perguntam quem ela pode ser. Pouco depois, a jovem desperta e revela ser Kara, uma das últimas sobreviventes de Krypton. Além disso, ela é prima de Kal-El, aquele que estava previsto para se tornar o Superman. Porém, por motivos desconhecidos, a sua nave não caiu na Terra dessa realidade. Depois dessa conversa, o jovem Barry leva Kara até o telhado da mansão, para que assim ela possa recarregar as suas energias. Enquanto isso, Barry adulto pede ao Bruce que o ajude a replicar o acidente que lhe deu os poderes, pois apenas juntos eles poderão derrotar Zod. Apesar do risco, ele aceita e os dois constroem uma cadeira especial conectada a um para-raios. Horas depois, o experimento é iniciado e Barry recebe uma descarga elétrica vinda de um raio, mas seus poderes não retornam. Então, Kara aparece e o leva voando até os céus para que receba um raio diretamente em seu corpo. O plano funciona e, apesar dos ferimentos, Barry recupera os seus poderes como Flash e o jovem Barry devolve a sua roupa, ao mesmo tempo em que cria uma nova com um traje velho do Batman. Agora é chegado o momento de impedir os planos de Zod, que montou seu exército em uma base militar. Então, os dois Flashes junto a Kara e Batman se reúnem para deter essa ameaça, criando assim a Liga da Justiça dessa realidade. Batman leva os dois Barrys em sua nave, acompanhado de Kara, que avista a base de Zod em meio ao deserto. De repente, vários tiros e mísseis são disparados, e enquanto os Flashes pousam em terra firme para deter o exército kryptoniano, Batman controla o combate aéreo e Kara parte para enfrentar Zod. O plano é posto em ação, e Kara vai ao encontro de Zod, que revela seu plano de terraformar o planeta e criar uma nova Krypton. Além disso, ele diz que o segredo para recriar o seu antigo lar está no DNA de Kara e não de Kal-El, como muitos acreditavam. Por causa disso, ele destruiu a nave que levava o bebê, poupando apenas Kara para poder concretizar o seu plano. Ao ouvir isso, a Supergirl se enfurece e dispara sua visão de calor no vilão, seguida de socos poderosos contra ele. Perto dali, Batman é perseguido por duas naves kryptonianas. Em uma manobra rápida, ele dispara 2 arpões presos em cabos em cada nave, o que faz elas se prenderem a uma montanha e se chocarem entre si. Junto a isso, os dois Barrys tentam conter os vilões em
em terra, só que o mais jovem ainda é inexperiente com seus poderes. Então o mais velho sugere desarmar os inimigos, enquanto o mais jovem os finaliza com golpes poderosos. Para isso, Barry adulto cria um enorme tornado para erguer os inimigos, e o mais jovem o ataca com um chute duplo. A estratégia funciona, só que o esforço gera energia estática no jovem Barry, que a descarrega completamente em um dos capangas de Zod. A manobra dá certo e os dois Flashes decidem usar isso ao seu favor. Eles percorrem todo o campo de batalha em alta velocidade e usam as descargas de energia estática para erguer os inimigos e atacá-los sem dó. A batalha continua e Batman leva o seu caça em direção à grande nave de Zod. Ele dispara os seus mísseis contra ela, porém os escudos defletores a protegem e a nave revida com um tiro laser, que acerta em cheio a nave do herói. Ao verem isso, os Flashes vão em busca de Kara para ajudar Batman, só que ela ainda está em combate com Zod. Depois de muitos golpes, o vilão parece estar derrotado e a Supergirl tenta usar o controle do bracelete dele para desativar as máquinas de terraformação. No entanto, o vilão estava apenas fingindo e no momento de distração de Kara, ele a perfura com sua lâmina. Em seguida, ele usa uma máquina para absorver o material genético dela e assim concluir o seu plano de criar uma nova Krypton. Não fosse ruim o bastante, Batman percebe que não há como sair da nave. Então, como seu último ato heróico, ele leva o seu jato até a grande nave de Zod e explode junto com ela. Sem Kara e Batman, o Barry adulto não vê mais esperanças de salvar o mundo. No entanto, o jovem Barry decide voltar no tempo, usando a mesma estratégia de sua versão do futuro, e cria uma cronosfera que também lhe permite voltar ao passado. Com isso, ambos voltam minutos antes da nave de Batman ser atingida e Kara ser eliminada. O plano funciona, mas não demora para o Homem-Morcego ser atacado por um dos capangas de Zod. Batman dispara mísseis contra o vilão, mas ele é forte demais e salta na direção do seu jato. Sem alternativa, Batman aciona um assento ejetor e deixa a nave cair, junto com um kryptoniano, mas ainda assim ele consegue sobreviver. Longe dali, Kara continua a lutar contra Zod e o jovem Barry parte para ajudá-la. Ele cria um enorme tornado ao redor do vilão para atrapalhar a sua visão e dar a chance para Supergirl acertá-lo com seus socos. A estratégia dá certo, mas apenas momentaneamente, pois Zod consegue se concentrar e dá um poderoso golpe em Kara. Para piorar, ele novamente a atinge e consegue extrair o seu material genético. Em outra parte da batalha, Batman volta para um segundo round contra o poderoso kryptoniano e usa suas granadas para destruí-lo. Depois de muitas tentativas, o herói deixa uma granada escondida na cabeça do vilão, que é atordoado pela explosão, mas ainda permanece vivo. Infelizmente, a luta deixa o Batman gravemente ferido e o Barry adulto parte para ajudá-lo. No entanto, já é tarde demais e o herói novamente sucumbe aos seus ferimentos. Diante desse cenário de morte e destruição, o Barry adulto percebe que não pode impedir o inevitável. Porém, sua versão jovem se nega a acreditar nisso e novamente cria uma cronosfera para poder voltar no tempo até conseguir resolver tudo. Esse ato impulsivo começa a corromper o tecido do tempo e várias linhas do tempo começam a colidir. Nisso, diversas versões distintas de Superman, Batman e de outros heróis aparecem diante dos Flashes, mas a existência de cada uma delas está ameaçada pelas mudanças feitas pelo garoto. Por fim, o Barry adulto manda sua versão jovem parar e revela que tudo isso aconteceu por ele ter mudado o destino da mãe deles. Por causa disso, eles precisam deixar o destino seguir o seu curso, pois há coisas que não podem ser resolvidas. Mesmo assim, o Barry mais jovem não desiste e pretende mudar o tempo quantas vezes forem necessárias. Então, sua versão adulta tenta impedi-la, mas ele é golpeado pelo mesmo ser misterioso que o empurrou da cronosfera anteriormente. Barry usa sua velocidade para golpear o indivíduo, que revela ser o jovem Barry. Ele diz que ao longo de muitas eras tentou mudar o destino de todos, sem perceber que isso corrompeu totalmente o seu corpo e sua mente. Ao ouvir isso, o Barry do presente pede para ele parar, do contrário, todo o multiverso será destruído. Porém, a sua versão corrompida não se importa e parte para atacá-lo, só que o jovem Barry se coloca na frente
mente e recebe o golpe para proteger a sua versão mais velha. Tragicamente, o jovem Barry morre em seus braços e devido a isso a sua versão corrompida também é eliminada. Diante dessa perda e do possível fim do mundo, Barry decide consertar tudo e volta mais uma vez no tempo, ao dia em que sua mãe estava no mercado. Ele improvisa um disfarce e vai falar com ela. Mesmo não reconhecendo seu filho, Nora percebe que o garoto diante dela está muito abalado e lhe dá um abraço para confortá-lo. Barry fica emocionado com esse gesto, mas sabe o que precisa ser feito. Ele então retira a lata de tomate do carrinho de compras, se despede da mãe uma última vez e se prepara para retornar ao seu tempo, mas percebe que sua presença foi captada pelas câmeras do mercado. Mesmo assim, ele volta ao presente e acredita que tudo voltou ao normal. Minutos depois, ele se arruma para a audiência de julgamento do seu pai, e lá o advogado de defesa mostra a gravação do mercado. No entanto, o vídeo mostra o rosto de Henry, provando assim o seu álibi. Graças a isso, ele é inocentado das acusações, o que deixa Barry muito feliz. Depois da audiência, Bruce liga para Barry e diz que logo se encontrará com ele. Logo em seguida, ele surge de dentro do carro, porém quem aparece é uma outra versão de Bruce Wayne. Barry percebe que por ter aparecido nas câmeras do mercado, ele criou outra realidade e que precisará voltar no tempo e corrigir o seu erro mais uma vez. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que Barry vai destruir o multiverso com suas viagens no tempo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!